Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Galera, hoje eu tenho um grande convidado, um amigo muito especial, ele que é um empresário por necessidade e hoje um investidor anjo por propósito. Eu apresento a vocês meu grande amigo Lúcio Santana. Lucião, Fala, que honra Marcelo. te receber aqui. Prazer é meu. E que bom que deu certo, né? Nossa senhora, cara. Eu te mandei uma mensagem, Luciano, assim que eu abri o estúdio. A gente ficou sem se falar um tempo. Aí você viu recentemente um podcast e falou, pô, tô no Brasil. Falei, gente, vamos ajustar para receber aqui o Lúcio, que ele tem muito a falar para o nosso público, tem muito a ver com o nosso negócio. Primeiro te falar, que honra, irmão, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço. E foi legal quando eu vi o vídeo, poxa, deixa eu dar os parabéns para ele, porque a gente não separa tempo para poder elogiar quando a pessoa inicia um projeto, né? E eu achei muito legal, mandei o vídeo, falei, cara, tô gostando aqui, marcar um dia, quando der tempo, e nós estávamos cogitando para ano que vem. E acabou que deu certo. Cara, foi sensacional, gente. Vocês não sabem o tamanho que é esse cara. Até o coração dele é gigantesco. O Lúcio é um grande investidor, é um empresário, um investidor. Conheci o Lúcio, né? Uma situação bem bacana. A gente fez um programa na Band, chamava Empreendedorismo na Rede. Fizemos juntos esse programa na Band. O Lúcio ficou em todos os episódios, acho que a temporada toda. Eu fiz alguns, né? Por causa de agenda. Aliás, o nosso amigo Enzo Ribeiro. Foi muito bacana. E ali a gente se conheceu e você ganhou a minha admiração ali, cara. Porque nós fazíamos a análise dos pitches das empresas. Sim. Cara, e você era muito pontual, você era muito assertivo nos comentários que você fazia. E você ganhou a minha admiração ali. Falei, pô, esse cara, ele realmente sabe o que ele está falando. Então eu queria que você falasse um pouquinho do teu dia a dia, como é que é, da tua história empreendedora, Lucião. Bom, mencionando sobre o que você falou, sobre a questão de ser pontual, né? Às vezes minha esposa, ela comenta, Lúcio, você é até pontual demais. Mas não adianta, a minha cabeça, ela funciona para solucionar as coisas. Sim. Então, quando você traz uma necessidade, uma dificuldade, um problema que eu não acredito, né, que deve ser, você deve focar ali no momento, a minha cabeça ela começa a pensar, como que eu soluciono? Então, eu acho que é por isso que eu acabo sendo muito pontual quando eu vou dar uma direção para alguém, né? E o meu dia a dia, cara, eu vivo negócio está aqui, ó, no sangue, eu amo ajudar pessoas. Eu vejo que quando você entende qual é o seu propósito, né, você consegue executar de uma forma mais leve. Hoje o meu propósito envolve negócios. Então, quando eu falo de negócio, quando eu ajudo pessoas, quando eu invisto em uma empresa, eu vejo que tem tudo a ver com o que eu fui chamado. Então, tá mais leve agora fazer algo que você sabe que tá dentro do propósito. Ô Lúcio, antes da gente começar efetivamente a explorar o seu hoje, né, para as pessoas entenderem o tamanho dos negócios que você representa hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu começo, da sua trajetória até você chegar ao Lúcio que você é hoje, um investidor anjo, mora nos Estados Unidos há muitos anos, tem negócio lá, tem negócios no Brasil, mas eu gostaria que você falasse da tua base, como é que você começa? A minha base foi no Brasil. Duas pessoas que fizeram parte da minha vida foi meu pai e minha mãe, cada um em pontos específicos. Minha mãe, ela me ensinou a ser um sonhador. Eu lembro que... Lucião, me permite, sua mãe, qual é o nome dela? Rosimeire. Você me contou, infelizmente você perdeu recentemente sua mãe, então meus pêsames aí, cara. Obrigado. Com certeza ela vai ficar muito feliz de te ver contando essa história bonita. Sim, eu posso dizer que ela escutou várias vezes, né? Então ela teve essa... Eu via muito orgulho nos olhos dela de poder, assim, ver que parte do que ela sonhou, eu consegui. Quer dizer, o legado que ela plantou, você realizou. Sim. Sensacional. Então, ela é uma mulher que me ensinou a sonhar. Então, nós estamos falando de empreendedorismo, eu falo, sem você saber sonhar, fica mais difícil. Dá para conseguir? Dá. Mas você tem que saber sonhar. Se você consegue sonhar, você não enxerga só o seu momento atual. Tá difícil. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou pagar a folha de pagamento amanhã? O que vai fazer? Peraí, existe uma esperança. Você consegue sonhar por algo maior, melhor do que talvez o que você está vivendo. E quando eu era adolescente, eu era muito bagunceiro, mas muito, eu aprontava mesmo, vivia na rua, né, vivia vendendo, eu buscava chocolate em São Paulo, comprava uma caixinha, por exemplo, por R$20, para depois no final do dia terminar com 35, comprava salgadinho, vendia sorvete.
mesmo sem saber, eu já era um empreendedor. É o que eu acredito ali, por necessidade, sim. Porque eu queria dar uma vida melhor, eu queria ajudar a minha esposa, e isso me impulsionava a fazer coisas novas. Mas o que eu lembro dela é que ela falava, Lúcio, não importa o que está acontecendo hoje, eu sei que você é bagunceiro, você apronta, você vive na rua, você fica caçando coisa para comprar, Moleque mesmo. Não, bagunceiro mesmo. Só que ela falava assim, não permita que isso defina quem você vai ser. Uau. Porque se você olha o momento atual, né, hoje, que lição, você hein? está passando, a tendência é o quê? Não tem valor mesmo, não vale nada, minha vida é uma merda. É assim mesmo, você fica conformado com a situação. Fui projetado para o fracasso. E isso ela nunca fez. Ela falou, Que você legal, não cara. vai ser Legal. isso. E a tendência é que os vizinhos na época, o Lúcio daqui a pouco vai estar preso. O Lúcio daqui a pouco vai ser um cara de rua. E ela falou, não vai ser. Então eu vejo que o papel que a mãe, no meu caso, foi esse papel que ela exerceu com uma grandeza muito grande, foi não permita taxarem você baseado no que você está fazendo hoje. E aí eu consigo levar isso para outras coisas. Hoje eu tenho clareza da importância que foi isso na minha vida. Ou seja, a mãe do Lúcio ensinou para ele, colocou dentro dele que não importa a tua realidade atual. Né? Você tem que acreditar em você, acreditar no seu potencial e enxergar mais à frente. Então, quer dizer, sua mãe despertou em você o que é o verdadeiro sonho empreendedor. 100%. E meu pai, pelo outro lado, um cara que ele foi ausente, mas o que ele deixou para mim? Ausente porque existiu o divórcio muito cedo, mas sobre negócios ele me ensinou o seguinte, se você não se colocar no lugar do cliente, se você não tiver empatia, se você não conseguir fazer mais do que o normal, se você vendeu para entregar o serviço de 1 hora, você mencionou agora, às vezes você vende 1 hora, mas você disponibiliza 2. Peraí, você está Esse é o nosso padrão. mais, acabou. Então ele me ensinou o seguinte, se você não pensar no seu cliente, você não vai conseguir ter sucesso. Então olha que doido, naquele momento eu exerci um pouco, eu ainda no Brasil eu vendia produtos gráficos, então eu exerci isso já. E com 19 anos eu tinha minha moto, tinha meu carro, eu já tinha uma condição financeira exercendo alguns princípios. Então eu falo que você tem que ser sonhador, você tem que ter princípios, você tem que entregar muito mais do que é pedido. Esse negócio de você simplesmente entregar o que foi contratado é para ser mediano. Você vai conseguir ser o quê? Uma empresa na média. Agora, se você quer se diferenciar como pessoa e como empresa, meu amigo, entregue mais, faça o seu melhor, tenha gratidão. Quando você prestar um serviço, não olhe somente parte dinheiro, entrega mais. Seja grato, honre a pessoa que está proporcionando e fazendo parte da sua vida ali, da sua empresa. Sem dúvida. Que é o seu grande patrão, né? Exato. Às vezes as pessoas olham pra gente, por exemplo, aqui no estúdio, né? As pessoas olham pra gente, cara, eu não sou o patrão aqui. O chefe é meu cliente. E assim, na clínica odontológica eu tenho, na academia que eu tenho vários patrões. Meus clientes mandam no meu negócio. Né? Evidentemente a gente faz a gestão. Mas se você não tiver cliente, você não consegue sucesso em qualquer área. Então você tem que se colocar, é sempre o exercício que eu faço com os meninos aqui, se coloque na posição do cliente. Você gostaria de ser tratado de uma forma que você não fosse único naquele momento? Ou você gosta de ser no meio da multidão, não ser notado? Exato. Eu gosto de ser tratado de uma forma especial, então vamos tratar a galera de uma forma especial aqui dentro. Não vamos marcar 50 pessoas ao mesmo tempo, a gente não tem necessidade disso. Às vezes você abre mão de um pouquinho do lucro, mas você tem o quê? Qualidade. A qualidade, lealdade, porque o cliente enxerga isso. Né? Pelo menos eu busco esse tipo de cliente. O cara que vai ser leal a mim, como eu vou ser leal para ele. Né? Aliás, falando em estúdio, o que você achou, Lucião? Cara, eu achei o máximo. A cadeira em si, de verdade, a coluna parece que encaixou Tá apoiada, aqui, né? Tá, não, muito bom. Melhor Legal. do que cadeira. Acho que a primeira vez que eu participo, que é não sei se é um sofá, o que é. Mas perfeito. Aqui, ó, postura, coluna, amei. E aí eu brinco assim, né? Que a próxima vez que você vier aqui, tem champanhe aqui, tem uísque e tal. Depende do pessoal que vem aqui, de vez em quando a gente toma um negocinho. É bom que dá pra ficar bem à faz um vontade. negócio. Põe a mão aqui. Exato, aí Daqui a pouco coloca o pé na mesa. É isso aí. Luciano, agora vamos voltar à tua história empreendedora. Você explicou bastante a respeito da sua mãe, a influência do seu pai também. E aí agora eu quero que você foque no Lúcio. Como é que foi seu primeiro empreendimento? Como é que foi sua
primeira vez como empresário? De onde veio essa inspiração? Você começou trabalhando para outras pessoas? Não? Como é que foi isso? Bom, quando eu tinha 11, 12 anos, ficava muito na rua, como nós mencionamos. Sim. E minha mãe falou, por mais que ele tá fazendo os negocinhos dele, mas daqui a pouco ele vai se meter em confusão. E eu acredito nisso hoje. Talvez antes eu não entendi o poder do ambiente. Sim. Se eu estava na rua, a tendência é que eu me conectasse com pessoas que Tem esse estavam... padrão. Até que então, eu estava buscando coisas para vender. Mas espera aí, e os outros que eu encontrava na rua? Tava nada, tava usar droga, às vezes roubar. Padrão Então, natural, né? ela entendeu o quê? Eu preciso tirar esse menino desse ambiente. E foi a melhor coisa que ela fez. Ela me colocou na guardinha, a Associação do Homem de Amanhã. Naquela época você podia entrar com 12 anos. Hoje acho que não é permitido mais. E muito legal, poxa, eu entrei lá, você passa por um treinamento de 30, 40 dias, onde você lava a louça, Uau. você atende telefone, você faz serviço de banco, você faz limpeza. Eu lembro que era um treinamento que depois de um período eles mandavam você para uma empresa. E foi a melhor coisa que eu fiz, saí da rua, comecei a trabalhar, me Como é que colocaram chamava a associação? a Guardinha, que hoje é outro nome, mas é a Associação do Homem de Amanhã. Olha que loucura. E poxa, isso eu... Daí começou o processo de trainee, tá, gente? Começou É. dali. Você entrava na empresa e entendia todo o processo do começo ao Exato. fim, né? Mas Legal. não tem como. Quando você tem empreendedorismo na veia, não tem jeito. Paixão, Fiquei né, cara? 2, 3 anos, entrei com 12, fiquei até os 15, 15 e meio. E um dia eu cheguei para minha chefe, eu lembro até hoje o nome dela, a Lúcia. Falei, Lúcia, amanhã eu não venho mais trabalhar. Ela, como assim? Eu falei, não venho mais. Aí cheguei em casa, falei, mãe, sai da guardinha. Ela olhou e falou assim, não, você tá de brincadeira comigo. Como assim você saiu da guardinha? É um lugar seguro que você vai sair da rua. Eu falei, não, mãe, olha aqui, agora eu vou vender saco de lixo. Ela olhou e falou assim, o quê? Bom, não tinha como, eu já tinha pedido a conta, já tinha saído. E tinha aquela história, na época, não sei se ainda tem hoje no Brasil, uma pessoa colocava 3, 4 pessoas num carro e você saía batendo na porta. Quer comprar saco de lixo? Saco forte, saco preto, não sei o que, tal. Você tirava o pedido e depois voltava a entregar. Eu na minha cabeça, cara, se eu vender 10, eu vou ganhar X, eu não lembro agora. Vou ganhar em 10 dias o que eu ganho no mês todo, posso aumentar e vou ganhar mais dinheiro. Então ali eu acho que começou talvez a minha cabeça virar pro mundo dos negócios e entender que se eu coloco vendas, né? Se eu isso que eu ia consigo falar. vender, Tinha se eu venda na coloco cabeça energia em profissional, algo, né? não tem limite de salário na minha cabeça. Se eu começar a vender, dá certo, eu pego mais um menino, pego o outro, daqui a pouco eu estou ganhando mais. Com 16 anos de idade. Eu tinha 16. Fiquei uns 6 meses, não deu certo. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor numa gráfica que meu pai abriu. Uhum. E saí pra rua também. Comecei a vender. Entrava nos comércios. Olha, eu tenho caderno, eu tenho caneta, eu tenho chaveiro, a folhinha. Não sei se existe ainda. Se usa Sim, muito. sim. Usa muito ainda. Não sei se usa muito, mas, Mas ainda tem. usa. E comecei a tirar pedido. Então acho que ali começou a minha jornada real do que é ser um empreendedor. É não ter salário, tá? Depender de vendas, depender de você viver pensando em como entregar algo melhor para o seu cliente, como você faz a diferença para você ter sucesso. Então acho que a minha jornada realmente começou aqui no Brasil como empreendedor. É isso. Nossa, que legal, Lúcio. Que história bacana, que história inspiradora. O nosso programa Tudo Acaba em Business tem essa pegada, né? A alma do Tudo Acaba em Business é inspirar quem está começando ou quem tem um negócio e está querendo dar um upgrade, está querendo aumentar, querendo crescer, tá, faz expansão. E eu sempre falo, por que eu sempre me conectei com empreendedores? Por que minha vida melhorou? O pessoal fala, você é muito bom networker, né? Eu falo, sabe por quê? Porque muitos momentos da minha vida eu estive sozinho. O empresário muitas vezes é o lobo solitário. Sim. E às vezes você está na sua família, você é desencorajado. Porque as pessoas não entendem muito bem, não enxergam o teu propósito, porque o seu propósito é seu. Às vezes você consegue convencer algumas pessoas, mas no geral o propósito é seu. E as pessoas não se conectam. Sim. Não é papo de um churrasco. Então eu comecei a buscar empreendedores, porque mesmo que eles fizessem coisas diferentes, Lúcio, o que eles me traziam? Eles me traziam a energia de ultrapassar a arrebentação, passar pelo deserto. Né? E eu quero saber como é que foi esse momento que você quebra essa arrebentação, passa o seu deserto e começa a estruturar o seu negócio. Bom, 1 ano e meio, 2, não, comecei 16,
até meus 19 vendendo folhinha. Poxa, eu já tinha minha motinha, um carrinho, já tava começando, já tinha um terreno nessa época, eu tinha 19. Ou seja, tudo através de vendas e servindo, né? Então, não tem como. Quer ganhar dinheiro? Soluciona uma dor de alguém e eu solucionava. Princípio 1 do marketing, né? Acabou. E naquela época, lembra, o sonhador, e isso eu queria deixar bem claro para quem hoje talvez queira conquistar algo, não tenha recursos, talvez no momento, no mínimo você tem que conseguir ser sonhador. Né? E naquela época, a minha cabeça já era o quê? Uma cabeça de um sonhador. Claro. Poxa, tá bem, tô ganhando um dinheirinho, já comecei a ajudar minha mãe, meu carro, minha moto. Eu quero mais, eu preciso sonhar mais alto. Não pode ser que tudo que Deus tem para mim é isso aqui. E comecei a sonhar Estados Unidos, sonho americano. Você olhava nos filmes, os carrão, aí você olhava uma propaganda, o país mais próspero do mundo, e não sei o que, é só você trabalhar um ano que você fica rico, é o que eu escutava, tá? Então, cara, eu deitava, eu morava em Várzea Paulista, tinha um campão, uma parte de terra, às vezes eu deitava, cara, eu ficava assim sonhando, imaginando, andando de avião, eu imaginava eu chegando e proporcionando tudo para minha mãe, para minha família, mudando a vida deles. Então, sonhe, mas não sonhe para se tornar um egoísta. Sonhe para transformar vidas de outras pessoas. Fica mais fácil. Porque aí você se conecta agora com algo muito maior. Com Deus, um mundo espiritual. O que você acreditar. Não sonhe para você ter. Sonhe para poder ajudar alguém. As coisas começam a acontecer. Tive a oportunidade, o irmão do meu cunhado me ajudou para ir para os Estados Unidos. Na época, o meu maior cliente era a Herbalife. Sim. Existe aqui ainda a Herbalife. Sim, sim. E eu vendia por média de 30 mil panfletos para eles, um amarelinho, que eles destruíam a cidade jogando, distribuindo. E a base da Herbalife é Los Angeles. Ou seja, eu cheguei para Carlota Batista na época, eles gostavam de mim. Isso é uma coisa que é legal. Por você servir, as pessoas conectam com você. Uhum. E é o que eu fazia, eu ajudava eles. Eu falei, Carlota, eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos. Quero passear, quero conhecer, não sei o que vai acontecer ainda. E ela falou assim, não, tem 19 anos, é difícil conseguir o visto. Eu vou pedir uma carta para você, direto da Herbalife, da sede, dizendo que você vai visitar a empresa. Uau. Olha que doideira. Olha só. Ela fez isso por mim, pediu a carta, recebi uma carta bonita. Pensa numa carta com um carimbo, não sei do que, eu fiquei todo... Eu trabalhei na Herbalife também. Trabalhou? Depois a gente fala disso. Moral da história, conseguiu visto, e eu acho que foi talvez um dos pontos principais da minha vida que, assim, sem perceber ainda, sem compreensão, seria o início de uma grande virada, uma grande mudança na minha vida. Nossa, Luz, que sensacional. Aí você vai viver o sonho americano. Bom demais. Como é o sonho de muitos. E aí você se depara com uma mentalidade, toda ela voltada para a realização do sonho americano. Como é que foi esse choque de realidade cultural aí? Bom, vendi o que eu tinha, peguei $1.600, paguei a passagem, sobrou $1.600, cheguei lá, eu tinha na minha cabeça que um ano trabalhando, eu volto, compro uma casa para mim, para minha mãe, compro o meu Opala. Lembra aquele Opalão? Era o sonho. Eu gostava do azul. Tinha o Diplomate, o Opala? O azul. Não tem a 7 Galo? Uhum. Acabou, eu vou ter um Diplomate, vou ter uma 7 Galo, uma casa pra minha mãe. Uma casa pra você. Tô rico. Eu vou paquerar, vou casar depois. Cara, quando eu cheguei lá, em 3 meses, eu entendi que não era a realidade. O sonho americano não era tão simples. Ele é possível, hoje eu posso falar, mas ele não era tão simples igual eu talvez sonhei. Eu imaginei. Como às vezes é vendido também, né? Como é vendido. Na verdade, você me fez lembrar aquela música, entrei de gaiato no navio. Mas isso acontece muito com a gente, né? Empresário acaba acontecendo isso muito na nossa vida. Mas comecei a trabalhar, comecei servindo de novo, mesmo princípio. Por 30 dias, eu fui ajudar um casal que precisava de ajuda, sem ganhar nada. Só que eu me conectei, conheci mais pessoas. Depois de 30 dias, comecei a trabalhar na construção, limpeza de cinema, entrega de jornal, pizza. Então, um resumo da minha jornada foram 5 anos trabalhando em média de 3 a 4 trabalhos. 3 horas entregando pizza, das 6 até 10 horas,
depois das 2 da manhã até 6, 7 da manhã, entregando jornal. Depois eu dormi um pouco, eu ia para pintura. Então, essa foi minha jornada realmente nos Estados Unidos. E foi um aprendizado. E o que, que eu tiro disso? Mesmo quando eu limpava a casa, mesmo quando eu entregava jornal, mesmo quando eu ia para pintura, eu tinha alguns princípios. Mostre que você está exercendo com paixão. Ponto. Como? Entra para valer. Entra sorrindo. Vai limpar a casa, mostre para quem está te vendo que tem um cara apaixonado ali. Primeira coisa. O cara pediu para lavar. Eu lembro que eu limpava um condomínio e eu não tinha obrigação de lavar. Era só passar um pano. Eu metia a mangueira. Lavava mais, lavava lá fora. Eu varria 2 vezes no dia. Por quê? Eu queria que alguém estivesse olhando. Quem que é esse camarada? O que ele faz diferente? O outro não fazia isso. Porque quando apareceu uma oportunidade, eu queria que ele lembrasse o quê? De mim. Então, ou seja, paixão. Eu entregava mais. Eu procurava fazer melhor do que todos. Generosidade. Não adianta. Eu conectava com a pessoa. Muito obrigado. Você não tem ideia da gratidão que eu tenho para sua vida. Parece algo comum, mas poucas pessoas exercem isso. Eu não acho nada comum, cara. Infelizmente não é. Não é, mas você tem que exercer. Deveria ser. Muito obrigado por isso. Você tem que ser generoso, gratidão o tempo todo. E honra. Então, mesmo exercendo essas funções, eu ficava o quê? Nisso aqui. Eu aprendi com a minha mãe, aprendi com meu pai, que você tem que fazer isso aqui. E por algum motivo, Marcelo, eu tinha no meu coração que isso me levaria para outras oportunidades. Porque eu já tinha sentido aqui no Brasil. Faça dessa forma que as coisas vão acontecendo. Nossa, que história inspiradora. Aliás, o corte tá aí, viu? Alan, ô diretor, o corte tá aí, hein, Alan? Muito bom, parabéns. Cara, quando você ouve uma história dessa inspiradora como a sua, eu sempre gosto de me conectar com pessoas que estão no processo que estão ali atravessando aquele deserto, né? Sim. Dentro do empreendedorismo. Eu uso uma expressão assim, entre o momento que você está e onde você quer chegar, o tempo e a persistência são as 2 coisas que vão te fazer ou não atravessar. Sim. Primeiro que não é no seu tempo, né? Você vai trabalhar o máximo que você puder, mas o tempo talvez não seja o que você queira, e sim... E a persistência. Não existe empreendedor de sucesso que não foi persistente. Não existe empreendedor de sucesso que, se não ele, mas a família dele olhou para ele e falou, pô, por que você está fazendo isso? Desiste disso, pula fora, tem tanta outra coisa. Você passou por isso, Lúcio? Totalmente. Sabe o que eu percebo? É interessante, Marcelo, que é difícil explicar o porquê você não pensou desta forma há 10 anos. Ah, sem dúvida. É difícil. Tem coisas que nós temos que viver para poder ter uma clareza, um conhecimento, uma sabedoria, maturidade maior. Claro que foi. Quando olhavam, eu desconectava com essas pessoas porque eu sou um cara muito positivo, né? Então a pessoa começava a trazer coisas negativas, eu saía fora. Mas eu entendo hoje, com a clareza que eu tenho, que quando você começa a falar de projetos, quando você fala que você quer crescer, quando você fala que você quer fazer algo diferente, dificilmente a pessoa que está do seu lado, ela vai falar, cara, vai e faz isso mesmo. É o melhor que você tem que fazer. Vai que eu te apoio. Por quê? Não é porque ela não gosta de você. É porque, indiretamente, você está dizendo, você não tem coragem. Você é um merda. Você vai ficar nessa vidinha. Inconscientemente, é como a pessoa se sente. Então ela fala, não faz não, fica comigo. Você é tão legal, você é meu amigo. Fica comigo nessa vida de merda. É assim, eu sei que é duro falar assim, mas é assim que eu acho. No fundo, a gente pensa isso mesmo, né, Lúcio? Pensa, porque essa é a verdade. Se você talvez não expresse com tanta sinceridade como você fez. Mas esse é outro ponto que eu aprendi com a maturidade. Se você não aprende a ser sincero, você não gera transformação na vida das pessoas. Porque você vê a pessoa se ferrando, você vê a pessoa, sabe, fazendo algo de qualquer forma, indo para um caminho errado, aí você fala, não posso falar para ela. Então, eu tenho alguns pontos. Se a pessoa não tem coragem de falar a verdade para mim, não serve para ser meu melhor amigo. Pessoas próximas de mim, eu tenho que ter intimidade e eu tenho que ter a condição de escutar o cara virar e falar, Lúcio, deixa eu te falar uma coisa pra você. Se você continuar assim, você vai perder sua família. Lúcio, se você não ajustar isso que você está fazendo, você vai, no final, vai acontecer isso aqui. Mas cadê a coragem? Cadê a questão da rejeição? Porque você não quer perder um amigo às vezes. E eu tenho
histórias pessoas que me procuraram para investimentos. Que no final falou, cara, eu nunca mais quero falar com você. Você me magoou. Eu falei, você me perdoa, não guarde essa mágoa, vai ser só mais um bloqueio na sua vida, mas esse é o meu chamado. Quando eu me posicionei, a minha conversa com Deus foi muito assim. Depois eu vou contar como eu comecei a entrar nessa parte de investir. Porque eu não queria. Mas quando eu entrei, eu falei, eu vou precisar ser verdadeiro para que haja impacto. Se eu for um cara que vou investir na vida das pessoas, vou ser um investidor e não vou gerar impacto, deixa eu continuar fazendo. Deixa eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, que está mais fácil, eu não tenho tanta dor de cabeça. Então, mudanças não tem como, Marcelo. Mudanças você precisa ter pessoas que vão impactar você, que vão falar a verdade, que vão confrontar você de alguma forma, para você, no mínimo, ir embora e falar, caramba, o Lúcio é filha da mãe, mas ele mexeu comigo. E aí gera o quê? Uma mudança. Aí vamos entrar no papo do agora. Lúcio, investidor anjo. Primeiro, tem muita gente que não sabe exatamente o que é um investidor anjo, Lúcio. Gostaria que você explicasse e na sequência já emendasse como é que você faz essa seleção de empresas ao qual você vai investir, ou pelo menos você vai ouvir a proposta. Bom, o investidor anjo, qual que é o papel dele hoje? Ele consegue pegar pessoas que têm um projeto, e aí cada um tem o seu perfil. O Lúcio, quando começou, muito coração. Eu olhava uma ideia, eu olhava um projeto e eu falava, vou te ajudar. Mesmo sem a pessoa ter validado, pagado um preço. Então, essa fase eu passei. Hoje eu só invisto em pessoas em primeiro lugar, depois na empresa, quando a pessoa já pagou um preço. Ela já tem que ter caminhado um pouquinho, sabe por quê? Senão ela não valoriza o seu investimento. E o papel do anjo, ele entra com capital financeiro e o capital intelectual. Exato. Eu digo para você que os melhores investimentos que eu fiz não foi colocando dinheiro, foi entrando e ajudando a pessoa, conectando a pessoa, quebrando algumas crenças que ela tinha voltado para os negócios. Então eu diria que hoje é a minha tese. Invista em pessoas que já trilharam algo, já pagaram o preço para validar o que elas estão buscando, senão fica muito fácil e ela desiste, né? Invista em pessoas que quando você fala do negócio, os olhos dela têm que mudar. Isso não tem como. Você pode pegar, começa a falar da pessoa tem que ser que nem um filho, né, Lúcio? Exato, brilha. Você fala do seu filho, você começa a sonhar, já muda. Então eu analiso isso muito. E você pegar e ter certeza que você pode conectar a pessoa com alguém para um passo maior. Investir por investir e você deixar a pessoa do mesmo tamanho não faz sentido também para o investidor. O investidor semeia para nascer algo novo, crescer, transbordar. E outro ponto importante que eu analiso muito, se a pessoa não tem uma visão que ela vai crescer e ela vai transbordar na vida de outras pessoas, não está dentro do meu propósito. Então eu também presto muita atenção nisso. Isso é muito bom. Quer dizer, então, teu investimento, primeiro óbvio, você tem que achar uma boa ideia ou algo que está sendo já feito, validado. Né? Uma boa ideia que o cara conseguiu validar, pelo menos. Um MVP, validar. digamos assim. Tem que ter feito um MVP. Tem que ter feito um MVP mínimo, mas o principal fato que você leva em consideração é a capacidade e o comprometimento daquela pessoa que está à frente, né? E, sei lá, a capacidade de engajamento ou de te fazer acreditar que aquele negócio é o negócio da vida dele. Sim. Algo mais ou menos assim. Sim, e não só isso. Por exemplo, hoje eu não consigo fazer tantas reuniões igual no início. Mas as minhas reuniões, quando eu me interessava muito no negócio, eu marcava 5 da manhã, 4:30 da manhã, meia-noite. Porque, no mínimo, eu queria saber se a pessoa tinha algo que motivasse ela a dormir menos. Hein? Não, contratação, às vezes eu gosto de fazer isso também. Então, acho que a pessoa tem que entender o que é pagar preço. Ah, não, mas o meu horário é tal. Acabou, não serve. Você não vai conseguir construir uma empresa cumprindo horário de 9 às 5. Isso não existe, na verdade. Você tem que pagar um preço até que você chega num ponto que você contrata outra pessoa e parar, você não vai parar nunca, não tem como. Só vai mudando para onde você vai. Os desafios. Os desafios. Lúcio, eu gostei muito disso que você falou, cara, porque assim, cara, eu tenho uma imensa dificuldade em lidar com pessoas que funcionam das 9 às 5, cara. É uma imensa dificuldade para mim, sabia, cara? Assim,
sei lá, às vezes eu acho que o cara não sabe ainda bem para onde ele tá indo. Porque assim, nas minhas empresas, eu busco gente que tenha comprometimento. Porque quando eu tenho um bom colaborador, ele vira meu sócio. Sim. Né? Quando eu tenho uma pessoa bacana, independentemente do percentual, eu estou treinando, trabalhando esse cara para que ele tenha, ou que ele seja meu sócio numa empresa, ou que a gente já faça Um novo negócio. Futuro, mas eu sempre estou observando esse prestador como alguém de potencial. Quando eu entendo que o cara não tem um comprometimento, que sábado que ele desliga o celular dele ou não atende mais, Posso só... à vontade. Meu telefone tocou aqui agora. Não precisa cortar, tá? Aham. Eu tenho um compromisso comigo, é que eu nunca nego uma chamada da minha filha. Você vai me Tá, perdoar. atenda. Filha, tudo bem? Alan, vamos pegar bem, meu amor? o papo dele com a filha. Não tira, não corta. Eu tô gravando, mas you know, papai sempre pega a sua ligação. Não, it's okay. Mas tá tudo bem? Tá, então papai te liga depois, tá? Te amo. Manda um beijo pra tchau. ela, pô. Ó, tô mandando um beijo pra você. Qual o nome dela, Lúcio? Vitória. Vitória. Vitória, é o que eu falei pra Vitória. Só que a Vitória minha tem o C. E tem a Júlia. E, cara... Esse é o seu maior patrimônio, né? Esse aqui é um princípio básico. Eu preciso entender. Eu preciso que ela entenda que ela pode me ligar e que eu vou atender. E se eu não atender, tem que ser algo muito sério. Ah, Lúcio, você tá dizendo que aqui não é sério? Não, aqui é sério. Mas não é maior do que uma ligação da minha filha. Sim, claro, você não E sabe. aí muda, você fica... Mas vamos lá, desculpa. É seu grande patrimônio, né? Sem dúvida, Lucião. Tá, Lúcio, aí a gente estava falando de investidor anjo, você estava explicando Sim. Tua função como investidor, o que é um investidor. Você estava falando sobre pessoas, o quanto você... E você mencionou a dificuldade que você tem de pessoas que de 9 a 5, né? Exato. E aí foi essa entrada que eu espero que você responda. E como é que você enxerga isso? Eu não tenho dificuldade mais, sabe por quê? Eu preciso entender a capacidade de cada um. Você querer transmitir a responsabilidade ou o que você tem, o que você espera da pessoa para ela, você vai ficar frustrado. E eu já fiquei frustrado há muito tempo. Como assim? Como que ela tá desligando o computador 10 minutos antes? E eu ficava frustrado. Hoje não mais. Hoje eu simplesmente falo, opa, essa pessoa não serve para onde eu estou indo. E eu continuo caminhando, eu continuo crescendo. Aí a pessoa que começa a colocar dificuldade em tudo, eu falo, não dá. Já não serve nem para aquilo. Isso. E eu faço uma oração. Deus, coloca pessoas no meu caminho. Uau. O Senhor me mostrou o meu propósito. Legal? Ele está totalmente completo. Eu sei exatamente. Não, mas eu dividi ele em fases. Para esta fase, me conecta com pessoas que vão me ajudar a cumprir. Nossa, que acabou. legal. Aí você fica mais leve. Você fala, essa aqui não vai me ajudar. Essa aqui vai. Aí você entra uma que é um trator. Chega arregaçando, faz que 2, 3 fariam. Ela chega e faz. Aí você fala, obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor está me ajudando. Porque sozinho você não faz nada. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, viu, Alan, foi muito bem colocado isso. Por falar em pessoas que nos ajudam, você me lembrou de uma coisa. Eu quero agradecer o pessoal da Marketing 3D. Presente que eles nos deram aqui. Eles assistiram o programa, Tudo Acaba em Business. E gostaram do programa, me pediram para me mandar um presente e eu fiz questão que ficasse aqui exposto hoje. Gratidão. Sensacional, carinho, né? Demonstrado pelos nossos internautas, pessoas que assistem a gente aí, né? Nossos parceiros inscritos no canal. E eu fiquei realmente muito feliz. Mando um abraço aí pro Rafa e pra Alexandra. Obrigado de verdade, vieram aqui. Saíram lá de Suzano, vieram aqui entregar em mãos. Eu fiquei muito feliz. E aí quando a gente fala em gratidão, em agradecimento, a gente sempre tem que lembrar de quem vê a gente. E é interessante que presente você acessa o coração da pessoa, né? Pode ser o que for. Um gesto que a pessoa faz, você fica, puxa vida, olha que legal, sensacional, né? Então, sensacional. parabéns. E você viu que eu vi que teve muita emoção, né? Eles vieram aqui contando a história do início da empresa deles. É realmente apaixonante. Então, quando eu vejo esse tipo de comportamento, realmente eu quero fazer com que as Aí suas você pessoas... vê por que a pessoa tem sucesso. Né? Exato. É isso aí. Eu gosto de devolver um pouquinho do que Deus nos abençoou aí no sentido de gratidão, de troca, né? E quando a gente que vive muito de networking também, isso também é importante, né? Eu ia perguntar
eu ia entrar exatamente nesse papo. Como é que hoje você escolhe as empresas aonde você vai investir? A pergunta é pelo fato assim, por exemplo, a maioria das pessoas não tem acesso a isso. Ou tem outros, como no meu caso aqui, cara, se eu fosse investir todo dia que alguém bate na minha porta, eu acho que eu era sócio nos 80 CNPJs, então também não dá. Né? Aliás, hoje eu estou num momento que você falou uma coisa que eu me enxerguei muito. Né? Eu estou no momento de escolher muito mais de quem vai ficar ao meu lado, porque eu não tenho mais tempo. Não é que eu não quero, a gente tem 24 horas todo mundo, então, assim, eu não tenho mais tempo, não estava mais conseguindo entregar algumas coisas, então eu cheguei à conclusão que para eu pegar algo novo hoje, tem que ser algo que eu enxergo muito valor, muito propósito. Né? Então, para entrar em alguma coisa. Queria saber como você, que é um especialista na área, que dica você daria para mim, assim, que estou num patamar ainda de desenvolvimento e você já passou por essa arrebentação. Sabe o que é legal? Porque tudo é uma jornada. Sem e dúvida. a gente quebra a cara mesmo. Tem coisas que não tem como um mentor falar para você, não faz isso. E você vive. Você acredita que o que você faz, investir, ajudar pessoas, está dentro do seu propósito. Sim, sem dúvida. Então, ou seja, uma responsabilidade grande com quem? Propósito está ligado a algo espiritual. Né? Depende da sua crença, algo maior que foi colocado na sua vida para executar aqui na Terra. Ou você veio aqui só para poder comer, beber e trabalhar. Não. O dinheiro daqui a pouco fica tudo. Então existe um propósito, existe um chamado. E eu tive uma cobrança muito grande, parte de Deus mesmo. Foi um sentimento que eu tive que foi, peraí, você está pegando tudo quanto é pessoas que te procura, né? E nesse dia foi interessante porque eu estava parado num posto de gasolina, abastecendo, e aí você começa a ter aquelas conversas doidas com você mesmo, não sei se você faz isso, eu faço muito. E a sensação que eu tive, eu até desenhei no dia, eu fiz um gerador, tá? Imagina um gerador com um monte de cabos, Marcelo. Sim. E você sendo um gerador, lembra? Um investidor, um cara de negócios, ele sabe o quê? Gerar energia, concorda? Sim. Você senta com um empreendedor que não tem uma visão, você dá visão, você inspira, você... Conecta pessoas o cara fala, que podem caramba, ajudar. você deixa ele ficar pensando que tudo é possível. Então você gerou o quê? Algo novo na vida dele. Sim. Então você é um gerador. Foi literalmente a analogia que eu fiz. Só que pensa você dando cabos para todo mundo. Todo mundo te procura. Todo mundo te procura. O que acontece com você? Você começa a ficar o quê? Sem energia. Sugado. Aí você pega, ao invés de estar mudando a vida, talvez de 1, 2, 3, 4, tá distribuído em 10, 20, 30. Ou pode ser por orgulho, pode ser Você está por... amarrando às vezes as pessoas, porque você não consegue entregar. Então a minha direção que eu tive, que também acho que talvez você pode refletir nisso, eu comecei a desconectar. Peraí, você está me devolvendo alguma energia? Não. Desconecto. Você está me devolvendo alguma energia? Não. Eu desconecto. Cara, eu fiz um processo de 2 meses de desconectar de pessoas. E o compromisso que eu assumi comigo, com Deus, foi: conecte com pessoas que têm energia para devolver para você. Você não vai conseguir arrastar alguém que não tem energia. E não dá para carregar o mundo nas costas. Não dá. Então o que eu fiz? Eu literalmente desconectei e me conectei pesado com pessoas que queriam realmente ser ajudadas. Uau. E que tinham energia. Grande Cara, propósito. Mudou. E comecei a falar não. Fechei minha agenda. A minha agenda até janeiro 31, eu não escuto nenhum tipo de proposta, não escuto nenhum tipo de negócio. Mas é bom. Não quero saber. Eu tenho um compromisso com Até o meu janeiro propósito. de quanto? Janeiro de 2024, janeiro 31 de 2024. Uau. E eu fechei a frase assim: eu tenho um compromisso com o meu propósito e com o meu chamado. O meu chamado é transformar vidas através de negócios. E eu brincando de distribuir energia para todo mundo, eu estou falhando dentro do meu propósito. Então, cara, às vezes não dá, sabe? Eu fiz isso muito. Eu tenho reuniões gravadas, mais de 200, que eu atendia todo mundo. Você não ajuda atendendo todo mundo. Você ajuda focando e tendo a sensibilidade onde você vai pôr sua energia. Porque o esse que foi, já era. Grande conselho, viu, Lúcio? Grande conselho. Lucião, e quando você vai analisar um pitch, a gente já fez isso junto, Sim. e eu te admirei a tua capacidade de fazer essa análise. Geralmente o cara tem de 1 a 3 minutos, né? Mais ou menos é isso, para ele apresentar o negócio dele. Também, se ele não fizer nesse tempo, para mim significa que ele não conhece a fundo o principal do negócio dele, né? Como é que você faz essa avaliação? 3 minutos, né? A gente tem que brincar. 3 minutos foi muito pouco para você falar do seu negócio. E vamos ser realistas aqui,
não dava para entender mesmo. Era muito básico. Sim, claro. Não tinha provas, não tinha como você realmente validar. E aí eu vou falar como eu fazia. Eu olhava para a pessoa e a minha oração era sempre assim: Deus, Alan, por favor, ajusta aqui. Quer voltar aqui? E aí eu olhava para a pessoa, Marcelo, e eu falava assim: Deus, quando essa pessoa abrir a boca, que eu consiga enxergar algo no negócio dessa pessoa que ela nem ela mesmo está vendo. Porque ali não era questão de você analisar dados, era tudo que a pessoa estava falando. Então, quando eu era muito pontual no que eu falava, era é como você conectar com a pessoa espiritualmente, olhando e tentando enxergar algo para você dar um feedback. Porque realidade, analisar um pitch de 3 minutos, de 2 minutos, não tem como, nem chegava a 3 minutos, chegava a 1 minuto. Era 1 minuto ou 30 segundos. Né? 1 minuto ou 30 segundos. De verdade, 1 minuto e 30 segundos, eu só olhava para os olhos da pessoa. É a única coisa que eu fazia. Energia, né? Não tinha como pegar É que ele mais tinha nada. ali um explicativo do negócio que 90% das vezes era muito mais efetivo do que o próprio cara apresentando o pitch. Porque ali você tem também uma coisa que é ruim, que é o quê? O cara não está apresentando para você numa mesa de reunião, ainda que ele tenha 3 minutos, 1 minuto. Mas ele está apresentando com uma pressão que eu não estou acostumado. Ele está numa câmera de televisão, com 50 pessoas olhando. Medo de errar. Né? Medo de errar, assim, muitas vezes despreparado do ponto de vista de oratória, de retórica. Cara, esse cara é esmagado ali dentro. Exato. Né? E aí ele não consegue apresentar da melhor forma Sim. o pitch dele. Né? Mas eu ainda acho que a melhor forma de você avaliar uma empresa é você avaliar a capacidade do empreendedor de conseguir ser, você mencionou no começo, né, de ser persistente, de ser resistente às dificuldades Você que vão costuma vir. conhecer a equipe também? Você gosta disso? Ou não? Você foca ali no empreendedor? Não tem que ser um empreendedor, porque você só conhece a equipe depois que você já, adiantou muito. Então, quando eu tenho oportunidade, eu visito, sim, o local, mas eu acho que o empreendedor, o líder, é o que vai realmente conduzir o negócio. Eu acho que eu dou prioridade para o líder mesmo. Quantas empresas hoje você faz parte, Lúcio? Hoje são quase 30 empresas. Quase 30 empresas? Uau! Onde parte está dentro de um fundo e partes que eu realmente atuo. O que é atuar? Dou conselhos. Eu digo que parte do que eu me envolvo mais numa empresa são conselhos. É dar uma visão de negócios. É uma conexão. Né? E eu falo que quando você conecta uma empresa, às vezes dentro do próprio ecossistema ou fora, você muda a direção da empresa. Tudo que ela precisava era só uma conexãozinha. Claro. É só conectar com o Marcelo, que tem algo que uma ligação às vezes resolve, né? Uma ligação às vezes resolve. Um negócio pequeno ele está tão fechado no ciclo, na operação, falta relacionamento. Às vezes uma ligação, 2, 3 conexões, você muda todo o jogo do E a forma que ele pensa. Às vezes a forma limitante principalmente não deixa ele conseguir fazer nada. Ele acredita que tudo que ele tem é aquilo. E como é que você consegue buscar algo dentro de algo que você não tem conhecimento? É impossível. O cara não sabe que tem novas possibilidades. Então ele está limitado dentro do que ele tem. Lucião, eu sei que não dá para você falar de 30 empresas. Sim. Mas você podia falar assim das principais, os segmentos, onde você atua, qual a sua área de conhecimento ali maior? Tá, deixa eu mencionar um pouco como que eu realmente comecei a investir em empresas. Tá, porque eu acho que é um ponto importante. Fundamental. Quando foi em janeiro, fevereiro de 2022, até então a empresa que eu tinha é a Royal Mortgage USA, é um banco onde nós fazemos financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Nós atuamos muito forte na comunidade brasileira. 80%, 90% dos nossos clientes são brasileiros, tanto brasileiros que saem do Brasil para investir nos Estados Unidos, ou comprar casa de férias, ou estão mudando para os Estados Unidos, é o foco da nossa empresa. E até então, tocando minha empresa, esse é o meu negócio, tá tudo certo, quase 18 anos fazendo isso, indo bem, ganhando meu dinheiro. E um belo dia um camarada entra na minha sala, me ligou: Lúcio, pode me ajudar? Estou precisando de sua ajuda, um conselho. Eu falei: cara, vem aqui. Entrou e falou: Lúcio, eu preciso de uma ajuda na minha empresa. Eu não sei o que fazer, talvez eu tenha que fechar e eu preciso que você seja meu mentor. E sabe aquela risada que você dá? De novo, quando você não conhece, né, o que você tem, você zomba, você não acredita. Lógico. Eu virei para ele e falei: cara, como assim seu mentor? Foi assim, bem chato.
Não, cara, quanto você cobra? Eu falei, nossa, agora foi o nome. Deixa eu falar uma coisa pra você. O que eu faço, nem eu sei direito. Eu sei que eu lido com pessoas, eu entrego o meu melhor. Sabe uma resposta bem cretina? Genérica. Assim, bem assim que ele falou, sério, Lúcio, tal. Cara, ele chorou naquele dia. Ele levantou. Na minha sala tem uma janela. Quando ele foi saindo, eu levantei, vi ele caminhando. E eu sou cristão. Cara, sabe quando assim algo dentro de você fala, pô, que legal, né? Que legal. Então quer dizer que você não sabe o porquê você conquistou o que conquistou. E assim, você está retendo algo que você tem e você não está transbordando na vida de outras pessoas. Que tal você perder isso? Cara, isso é uma conversa interna, eu sentei e falei, você tá doido? É tudo que eu tenho, tudo que eu fiz foi baseado nessa experiência, nessa vivência que eu tenho. Então começa a compartilhar, senão você vai perder. E eu lembrei da parábola que fala dos talentos, né? Você enterra ou você usa. Então a sensação foi, enterra, você vai perder. Ou começa a usar, que você vai prosperar muito mais. E cara, depois daquele dia, Marcelo, eu comecei a escrever o que eu fazia. E foi uma resposta bem ruim, mas foi verdadeira. Eu não tinha um modelo, um método. E eu comecei a escrever. Tentei fazer tal negócio, não deu certo. Beleza. Dia seguinte, cara, tive uma ideia. É só fazer isso aqui. Só sei que depois de 30 dias, 60 dias, a sensação de me conhecer, e eu não permitia negócio de terapia, mentoria, cursos de autoconhecimento, eu achava tudo um absurdo. Só que depois de 60 dias, eu comecei a me conhecer. Eu falei, cara, que da hora. Então é assim que eu resolvo as coisas? E eu comecei a aceitar ajudar quem me procurava. E, cara, começou. Um, outro. Só sei que no ano de 2022 foram quase 200, menos, deu 160 pessoas que eu conversei online. 160? Gravadas, eu tenho todas. E a direção de gravar foi para me lembrar. Lúcio, vai ser um processo que você vai viver, que no futuro você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. E eu comecei, continuei. Aí onde chegou, não era para ser um livro, na verdade, era para ser só uma questão de realmente entender o porquê eu fazia o que eu fazia. E acabou virando um livro, que foi um desafio, porque eu tive que colocar para fora. Parece um cara fechado, que não compartilhava as coisas. Autogestação. Autogestação, o nome do livro. Pô, primeiro explica o nome. Não, primeiro porque o pessoal falou, você não pensou em autogestão, negócio? Eu falei, não, gente, autogestação. O que aconteceu, Marcelo, foi que quando você começa a se conhecer, quando você começa a fazer as perguntas corretas para você mesmo, e você começa a responder com sinceridade, lembra, nós somos homens de negócio. Você sabe negociar, concorda? Sim. Você é um bom vendedor. Então pensa você respondendo para você mesmo. Vai dar merda, vai dar tipo assim, não, você não precisa disso não, vai bugar. Cara, pra quê? Não ajuda ninguém não, você não precisa disso. Isso é a conversa interna nossa. É uma manipulação que no final da história você consegue se convencer dizendo, tá tudo certo, eu não preciso disso mesmo. A maioria das pessoas não fazem nada, eu vou ficar da mesma forma. E quando eu entendi que estava havendo uma transformação no Lúcio, eu tive que dar esse nome. Eu falei, peraí, é um processo de um nascimento de uma nova pessoa. Uma pessoa que sabe quem ele é, uma pessoa que conhece mais sobre ele. É uma pessoa que agora não faz o que o tio, o amigo, o ambiente está falando para ele fazer. Então o livro, cara, surgiu e mudou minha vida. Eu falo que de todos os investimentos que eu fiz, ter parado para me conhecer e continuo fazendo isso ainda, foi o meu melhor investimento, porque isso me capacita a transbordar na vida das pessoas, isso me capacitou a me conhecer, isso me capacitou a entender qual é o meu chamado, ou pelo menos entrar na direção do meu chamado. Então, cara, o meu maior investimento foi me conhecer. E não quero parar de investir nunca. E onde que eu acho seu livro, seu? Já quero um, cara. Olha, você tá me devendo um, a gente vai colocar aqui na tela. Eu vou confessar, esqueci de trazer. Foi muito rápido, então não esperava. Mas onde que a gente consegue comprar seu livro? Hoje você consegue comprar, acho que no Amazon tá tem. Na Amazon, tá na Amazon. Na Amazon tem.
Mas esse livro, ele não nasceu, né? Vamos usar aqui. Ele não nasceu para ser vendido, tá? Então, qualquer pessoa que entrar no meu Instagram, né? Eu sou Lu Santana, e colocar lá, autogestação, quero o livro, eu mando em PDF. Então já aproveita. Qual que é o seu Instagram? Vem lá. Olha que bacana, gente. Tem um livro do Lúcio, que ele refletiu muito para escrever esse livro. Você vê que 2022 foi um ano muito... começou mudanças importantes na vida dele, que chegou a ele se tornar um escritor agora. Então, o livro Autogestação do Lúcio, que é não só empresário como investidor anjo, ele escreveu um livro altamente reflexivo, com ensinamentos, e ele não está vendendo. Hoje ele oferece para... Aí você vai explicar como é que funciona para você oferecer. Passa o Instagram, passa as mídias, o site. Onde é que o pessoal consegue o livro? Ó, você vai no meu Instagram, eu sou Lu Santana, coloca lá autogestação, coloca eu quero o livro e nós vamos mandar para você. Eu sou Lu Santana. Eu sou Lu Santana. Legal. Aí vai ganhar o livro e Legal. agora em janeiro eu lanço o segundo livro. Uau, o segundo. Porque no final, vou ter que falar, no final do livro eu não sabia como terminar. Falei, como é que eu termino isso? E é legal que o livro ele Tô foi... só começando, como é que eu termino? É um livro muito simples, porque eu fiz questão de colocar algo real e acessível para qualquer pessoa que fale, eu quero mudar, né? E no final eu coloquei, e agora? Nasceu. Né? Tipo assim, e agora? O que eu faço? Que legal. Quando uma pessoa nasce, Analogia muito bacana. ela tem o quê? Continuar crescendo. Claro. Ou ela morre. Ou você morre, ou você continua crescendo. Ou você então, cresce. é basicamente o que eu tenho para minha vida. Lúcio, nunca mais seja uma pessoa morta. Esse é o vídeo de um americano. Ou você morre, Você ou cresce. você cresce. Então, o próximo livro que eu lanço agora nos Estados Unidos vai ser em janeiro 20, Continuar Crescendo. Continuar crescendo? Continuar crescendo. É tudo o que eu preciso fazer. Eu não posso parar de continuar crescendo. Eu não posso parar de continuar buscando o meu melhor. Eu não posso parar de continuar lapidando qual é o meu propósito. Eu não posso parar de continuar passando de fase. Você já jogou aquele videogame Atari? Sim. É o único videogame que eu lembro que eu joguei. O que acontecia? Quando você chegava para poder passar de fase, duas coisas aconteciam. Ficava mais difícil. Só que quando você passava, você descobriu o quê? Uma nova fase. E falava, caramba, e agora? Aí começava de novo. Então hoje, quando eu passo de fase... Aliás, quando eu estou passando de fase, eu sei, cara. Hoje eu me conheço no nível que eu sei. Porque as coisas começam a ficar um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Caramba, vem uma nova fase. Eu passo, fica suave. Aí sabe o que eu falo? Já programei minha mente. Fica tranquilo, não. Porque daqui a pouco vem uma nova fase. Você vai ser desafiado. Você vai ter que construir algo novo do nada novamente. Então, cara, quando você entende que a sua passagem aqui na Terra tem a ver com você encarar os seus medos e cumprir o seu propósito, cara, o dinheiro fica como consequência de tudo que você for fazer. Porque se Deus nos chamou para cumprir algo e para ser próspero, cara, cumpre o que Deus chamou. Sim, que você claro. vai ser próspero. Lógico. E acabou. Nossa, que lição, Lúcio. Muito legal. Lucião, só para ficou uma pergunta no ar. Quais são os principais setores que você investe hoje? Hoje, o que eu fiz hoje? Lembra? No começo, eu entrei investindo coração. Aí eu já deixo a dica. Você, investidor, começando agora, não dá para investir somente coração bom. Todo mundo eu errou, vou ajudar cara, essa pessoa. Quando a pessoa senta na sua frente, ela fala tudo que você quer escutar para comover você. E não dá, tá? Então hoje o que eu fiz? Hoje eu dou prioridade para tudo que envolva algo dentro do ecossistema. Então, por exemplo, a minha empresa principal, financiamento nos Estados Unidos. Ponto. Conectei com a outra empresa, Royal First, empresa que recebe investimento de pessoas que querem tirar dinheiro do Brasil e investir nos Estados Unidos. Legal. Outra empresa, a Strong, tributação, contabilidade, Legal. toda a estrutura que você precisa quando você vai sair do Brasil, para você não cometer o erro de chegar lá e depois ficar perdido, pagar imposto, ser multado. Tecnologia, todas as empresas que você entra, você precisa de tecnologia. A Red Consultant, internacionalização de empresas, tudo a ver com o ecossistema. Então, ou seja, todas as empresas que eu entro hoje, ela não necessariamente precisa ser num nicho, desde que ela consiga
ajudar as empresas. Imigração agora também. Você falou isso, me interessou bastante. Como é que você faz? O que vocês fazem no processo de imigração? A parte de imigração é todo o processo que você precisa ter para poder chegar nos Estados Unidos. Não igual eu, que eu cheguei lá, eu tinha, e depois de 5 anos que eu me tornei legal no país para trabalhar, poder sair do país, agora não. Você consegue toda a programação antes de você sair daqui. Já tem uma consultoria, já analisa o que você pode e não pode fazer, qual é o seu perfil e qual tipo de visto que você se qualifica. Então, ou seja, a minha ideia é poder, o próximo passo nosso agora também é nos tornarmos banco. Quando eu falo banco é para poder, depositário, né, que fala, que recebe depósito, poder dar uma assessoria. Cara, o cara chega no Bank of America hoje da vida, o cara coloca 5 milhões, sabe quem ele é? Mais um cliente. O máximo eles dão lá um Premier, alguma coisa. A nossa ideia não. É poder receber esse cliente, ajudar. O cara tem dificuldades, ele não conhece o país. Não importa o quão bom empreendedor você é aqui, eu te garanto. Quando você chega lá, você se sente inseguro e você fica, caramba, o que eu faço? Parece que às vezes a gente se sente meio perdido. Igual quando eu comecei a investir no Brasil. Depois de 25 anos, eu falei, caramba, o que eu faço? Né? Brasil agora não é mais o meu país no sentido de conhecimento, o que eu deveria fazer. Eu fui dependendo de pessoas me assessorarem. Uau. Lucião, parece que não, mas eu te prometi te liberar em 1 hora. Já se passaram 1 hora. Eu quero, primeiro de tudo, te agradecer muito a tua participação. Eu que Sempre agradeço. que você estiver no Brasil, você esse simpático Guilherme que eu conheci hoje, menino também, nota 10. Gostaria que vocês voltassem aqui. Quando você quiser usar o estúdio também, fica à vontade. Cara, e eu quero que você deixe 2 coisas novamente. Primeiro, sua mídia social, todas, para o pessoal que quiser te seguir. E segundo, que você deixe um recado final aí pra galera. Bora. Bom, mídia social, eu sou Lu Santana. Vai lá, manda uma mensagem, segue, compartilha. E a mensagem que eu deixo, muito simples, Marcelo. Nós falamos de investimentos, nós falamos de empresas, nós falamos que, né, investir em pessoas. Eu queria deixar aqui para você investir em você mesmo, o que eu acho que é o mais importante em primeiro lugar. Você não precisa de um dinheiro, você não precisa de um investidor anjo, você não precisa de nada, você não precisa de empréstimo no banco, você precisa começar a fazer perguntas, tá? Quem eu sou, qual é o meu chamado, por que eu estou aqui e, mais importante, ter coragem de responder com sinceridade. Não seja um manipulador de você mesmo. Sua mente, ela fala, você não precisa. Agora, voltando, cheguei na parte da manhã, um Uber, cara, o que você faz, não sei o quê. Ele falou, cara, eu só ganho dinheiro suficiente para manter minha família, porque assim é a maioria dos brasileiros. Aí não tem como. Aí ele mexeu comigo. Falei, eu não lembro o nome dele. Falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Não é a maioria das pessoas. Você não precisa ser a maioria das pessoas. Você pode ser totalmente diferente. O que você acabou de falar é uma mentira para confortar você. O cara ficou pensativo. Então, gente, separe algumas perguntas e responda com muita verdade. A mudança que acontece na vida é muito grande. Volto a falar, meu maior investimento foi quando eu separei tempo para investir em mim mesmo e responder tudo aquilo que eu não tinha coragem. Tem algumas ainda que eu confesso que eu não tenho coragem de tocar, mas é um processo. Começa com as básicas, deixa de besteira, para de ficar olhando o que as pessoas pensam sobre você, começa a olhar o que Deus pensa sobre você e começa a transbordar na vida das pessoas, começa a pensar de uma forma que o seu chamado aqui na Terra envolve pessoas, não tem como mudar, não tem como você não mudar. Você vai começar a ver mudança e daqui 1 ano você volta, dá testemunho e fala, minha vida mudou. Gente, eu prometi que o programa de hoje ia ser inspiracional. Veja só, da onde ele veio, para onde ele foi e para onde ele está olhando. Lucião, Valeu, Marcelo. Entrevistei aqui meu grande amigo Lúcio Santana, campeão, craque. Você vai voltar aqui muitas vezes, vamos estar muito juntos. Obrigado pela honra de ter vindo aqui, Lucião. Foi um prazer. Pessoal, lembrando que, primeiro, gostou desse conteúdo, gostou do podcast, curta a gente, isso ajuda a gente. Quiser me seguir nas mídias sociais, fale bem, fale mal, @Marcelo Santoro Oficial. Tem também o Tudo Acaba em Business, @Tudo Acaba em Business. E o Otimis Studios, você que está procurando onde gravar seu podcast,
Otimize Studios. Segundo o Lúcio, ele adorou o estúdio, você vai gostar também. Um grande abraço, semana que vem tem mais. Fui, galera!